onde está Cristo? Onde está Cristo? Temos que ser cristãos de Cristo. Não é cristãos de boca. Não é cristãos que se pode fazer tudo, porque eu um dia disse: Jesus, eu te aceito na minha vida, então eu posso fazer tudo, porque eu sei que eu vou chegar lá e que eu vou dobrar o joelho e vou dizer: Senhor, perdoa-me, porque olha, eu fiz pelo impulso, mas Jesus morreu por mim, então eu estou salvo. Mentira, blasfémia, heresia. Jovens, é errado. Se tu estás aqui a ouvir, se tu conheces a verdade, chegas lá fora, praticas o oposto, ou não praticas aquilo que a palavra exige de ti. Tens conhecimento, não cumpres, vais pagar por isso. Então, ser cristão, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Vou falar de religiões, mas respeitamos cada uma delas. Ser muçulmano é o quê? É seguir os ideais deles, aqueles que eles exigem das pessoas que são muçulmanas. Ser mormon é o quê? Seguir os ideais deles. Então ser cristão é seguir a Cristo. Seguir Jesus Cristo de Nazaré. Que é isto? Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era cristão. E Paulo era cristão porquê? Porque fazia o bem? Porque Paulo imitava a Cristo. Paulo em tudo fazia na direção que Cristo tinha feito. Então Paulo era um seguidor nato de Cristo. Paulo seguia a Cristo. Então Paulo era cristão. E o que é que isso exige de cada um de nós? Então vamos analisar a vida de Cristo rapidamente nesta noite. Ele vai dizer, já sei o que ele vai dizer. Ele vai dizer que Cristo andou sobre as águas. Ele vai dizer que Cristo multiplicou os pães. Ele vai dizer que Cristo transformou a água em vinho. Não. Para a tua mente, para a minha mente terrena e humana, não pensar isso. Então vamos ver aquilo que Cristo fez, que cada um de nós pode fazer dia a dia, sem exclusão de partes. Não vamos falar em milagres, não vamos falar em atitude só. Atitude, que é o que falta ao cristão. Amém? Jesus tinha caráter. Jesus tinha caráter. Falha tremenda do cristão. Falta de caráter. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Onde é que está o caráter aqui? Pedro era um dos 12, mas Pedro era um dos eleitos de Jesus. Quando Pedro diz a Jesus: não tem piedade de ti, não faças isso. Jesus diz: sai Satanás. Jesus não abriu mão da amizade que tinha por Pedro, do amor que tinha de Pedro, para ser reto, justo. Jesus não disse assim: Pedro, ok, tu és meu amigo, olha, não digas isso, anda cá, não digas isso. Não, Jesus disse: sai para trás, Satanás. A Pedro, um dos seus eleitos, um dos discípulos mais próximos. Segundo ponto, tentação, Lucas 4, verso 5, que diz assim: o diabo levou a um alto monte a Jesus e mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo a Jesus: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Amém? Posso dá-los a quem eu quiser. Não recebas nada do diabo, amém? Em nome de Jesus. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito: adorarás ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então, mas o que é que isto tem a ver? Tem a ver? Soberba. Quantos de nós somos atentados pela soberba no dia de hoje? Euromilhões, jogos na televisão, ai, quer mais, que o que eu tenho não me chega. Se batesse um senhor à tua porta e dissesse assim: olha, você ganhou de entregasse o dinheiro à mão, tu não ias aceitar? Se dissessem assim: olha, tu vais ficar sobre isto tudo, porque eu sou caridoso, eu dou-te, tu aceitarias?
eu quero dizer que, infelizmente, praticamente todos nós aceitaríamos. E sabe o que é que o cristão devia fazer? Senhor, é a tua vontade? É isto que tu queres para mim? Será que o que eu tenho não me chega? Eu não vou perder a minha humildade, a minha submissão diante de ti, diante de tanto dinheiro? Será? Não. O pastor disse, não querem as coisas carnais? Hoje. Se calhar amanhã, se bater alguém à porta, a soberba entra no nosso coração. A vontade de mais, de querer mais. A sopa não chega, queremos um bife do lombo. Jesus não cedeu à soberba, porque Jesus sabia o Deus que o enviou e o Deus que o ia resgatar novamente. Tu sabes o Deus que te enviou? Tu sabes o Deus que soprou nas narinas e te deu o Espírito da vida? Conheces esse Deus? Em João 17, verso 12 diz assim: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aleluia. Amor ao próximo. Já vamos ver depois lá mais abaixo. Amor ao próximo. Jesus não deixou que nenhum daqueles que estavam junto a eles se perdesse. O único se perdeu. E para quê? Para que se cumprisse a Escritura. Jesus não largou, Jesus cuidou, Jesus admoestou, Jesus disciplinou cada um deles que andavam juntos de Jesus, com o propósito de não se perderem. Amém? No verso 20 do mesmo capítulo, diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém? Quem somos? Quem somos? Glória a Deus. Amém? Onde é que nós vemos isto? E o que é que isto quer dizer? Jesus não se limitou àqueles que estavam de roda dele. Jesus não se preocupou somente com aqueles que estavam ao pé dele, com aqueles que os seus olhos viam, que caminhavam com ele. Jesus não quis só saber desses. Jesus pensou em ti. Jesus pensou em mim. Ah, mas ele era o Filho de Deus, ele sabia. Não, irmão. É a tua obrigação, é orar por aqueles que tu não conheces. Por aqui, eu no outro dia dizia, há festivais que são rituais satânicos completos. E nós estamos aqui de braços cruzados a ouvir um irmão como vocês, a ouvir a palavra de Deus descansadinhos da vida. Saímos daqui e vamos para casa, enquanto a esta hora jovens, homens, mulheres, estão a ser consagrados a Satanás. Então Jesus teve esta atitude, não só por aqueles que estão comigo, mas por aqueles pela tua palavra, Deus, hão de crer em mim. O nome que é sobretudo o nome. Então Jesus nos dá outra tremenda lição. Orar não só por aqueles que estão connosco, não só por aqueles que o nosso coração acelera quando vimos, ai que saudades, mas por aqueles que os teus olhos nunca viram, por aqueles que tu nem sequer conheces, nem nunca vais ver. Ora por eles. Porque eu tenho a certeza que verdadeiros cristãos estão a orar por vocês neste momento. Ponto 4. Humildade. Meu Deus. Humildade. Que palavra tão pequena, mas com significado tão grande. A gente pensa que humildade é só ouvir e calar. A gente pensa que humildade somos um saco roto, podemos suportar tudo. Humildade é um bocadinho mais que isso, irmão. Humildade é o que Jesus mostra aqui no capítulo 13 de João. Verso 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo andava à roda de Jesus, amém? Meu Deus, por que seria? Porque seria, irmão? És capaz de me responder porque é que o diabo andava sempre à volta de Jesus? Andava tentando e tentando e tentando e tentando e tentando? Porque Jesus ia fazer moça. Porque Jesus ia confirmar a sua destruição. Jesus ia vencer a morte. Se tu não és uma ameaça, Ele não te chateia. Mas tu tens que ser uma ameaça para o inferno, amém? Verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Meu Deus, este versículo 3, olha aqui. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Olha a certeza de Jesus, amém? Glória ao teu nome, Senhor. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha,
a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxaguando com a toalha que estava na cintura. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus! Aqui não diz que Jesus lavou os pés a 11, ou que lavou 22 pés. Jesus diz que lavou os pés aos discípulos. Estava incluído Judas. Então Jesus lavou os pés de joelhos. O meu Jesus, creio que o teu Jesus, ajoelhou-se, lavou os pés aos seus discípulos, lavou os pés ao traidor. E olha aqui o que Jesus diz. Esta frase não é só bonita, irmãos. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que é que isto quer dizer? Se eu não te mostrar, eu que saí de um trono e desci para uma cruz, eu que tirei uma coroa de ouro e colocaram-me uma de espinhos, me vão colocar, ainda não tinham colocado, amém? Se eu me posso humilhar, dobrar os joelhos, te lavar os pés, que é o que mais imundo vocês têm, então tu muito mais depressa o terás que fazer. Porque é esta a humildade que eu te passo, é esta a humildade que eu te ensino. E nós não queremos lavar os pés a ninguém, irmãos. Desculpem. Nós não queremos lavar os pés a ninguém. Nós não queremos carregar nada de ninguém. Não somos cristãos. Não somos. Não podemos ser. Humildade de Jesus. Humildade do crente. Vão ver os homens que seguiram a Jesus depois da sua ascensão. Os homens verdadeiramente, Paulo, Timóteo, Tiago, meu irmão de Jesus, Pedro, todos se humilharam, mas todos deram glória a Deus, independentemente da circunstância. Humilhar-nos. Humilhar-nos. Lucas capítulo 7, verso 36. Jesus levou a salvação a esta casa. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, e nós, infelizmente, eu peço desculpa, mas infelizmente os cristãos repugnam-se com os pecadores. Este é porque eu vou-me afastar dele. A igreja não é um centro de congressos para santos. A igreja é um hospital para pecadores, amém? Então não te afastes daquilo que precisa. Não te afastes. A palavra nos manda afastar daqueles que semeiam contendas, aqueles que nos destabilizam. Aí a palavra manda-nos afastar deles. Mas continua a fazer a tua parte, ora por eles, amém? 37. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e, estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Até aí. Então esta mulher ouviu que Jesus estava na casa de pecadores, os fariseus, porque eles o chamaram, e Jesus disse: não, eu não vou. Eu não vou porque eu sou santo e vocês são pecadores. Eu sou luz e vocês são trevas. Então a gente não se mistura. Toda a razão, glória a Deus. A gente não se mistura, a gente não compactua. Mas temos que entrar para fazer a diferença. E Jesus entrou nesta casa. Vamos ver no 44, perdão. Capítulo 7, versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão. Porque Simão, não Pedro, Simão o fariseu. Amém? Disse: então, mas se este fosse o profeta, ele ia saber de imediato que esta mulher é pecadora, que não lhe podia tocar. Olha a mente do fariseu. Rejeita isso em nome de Jesus, amém? Verso 34. Então, voltando-se para a mulher, olha aqui Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés.
Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, agora sim Jesus estava olhando para a mulher e falou à mulher, os teus pecados são perdoados. O que é que Jesus fez? Entrou nas trevas, irradiou luz, e ainda que aquela mesa tivesse 200 pessoas, houve uma que ganhou a salvação. Então Jesus cumpriu aquilo que Ele pede de cada um de nós. Ide e pregai o Evangelho. Vai aonde ninguém conhece Jesus. Amém? Vai à casa do teu familiar, vai à casa do teu vizinho, pede a direção ao Espírito Santo. Senhor, concede-me a graça de eu conseguir falar de Ti e que estas almas se convertam pela Tua palavra. Amém? Jesus fez a diferença. Jesus levou a salvação àquela casa. 6º ponto. Jesus foi escarnecido. Que em João 19, 1-3 diz assim, então Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximaram-se dele, diziam, salve o Rei dos Judeus, e davam-lhe bufetadas. Tu já imaginaste o Rei dos Reis, o Filho de Deus, a ser escarnecido, a levar bufetadas? E o nosso Jesus, sem nada fazer. Irmão, o nosso Jesus, sem nada fazer, aguentou-se. Deixou. Amém? O nosso Jesus, em Lucas 23, 27 e 28, diz assim, seguiu grande multidão e também mulheres que choravam e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus sem força, depois de ter sido chicoteado, maltratado, escorrendo sangue por todo o lado, Jesus não queria que tivessem pena dele. Chorai antes por vós. Não chorais porque chorais por mim, chorai antes por vós. Jesus foi escarnecido e não se esqueceu de ti, não se esqueceu de mim. E a primeira coisa que nós somos quando somos humilhados ou quando somos apedrejados com alguma palavra é esquecer o Deus da glória, é esquecer Jesus, é fazer a vontade da nossa carne, é do nosso proveito. E Jesus, não porque chorais por mim, chorai antes por vós mesmas. Jesus, atitude de homem, não é atitude de Deus divino, é atitude de homem. No verso 33 e 34 diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com eles os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as roupas dele, sortearam-nas. Nós conhecemos a oração modelo? Pois se perdoares aos homens, também o Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus, acabado de ser crucificado, Jesus estava a pedir ao Pai o perdão por eles, porque já lhes tinha perdoado. No momento, no ato que Jesus foi crucificado, foi pregado na cruz, a sangue frio, Jesus perdoou àqueles que o fizeram. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós andamos anos para perdoar alguém. Anos. E mesmo assim não conseguimos. Verso 35. Diz assim, o povo estava olhando e as suas autoridades zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é Cristo o escolhido de Deus. E igualmente os soldados o ridicularizavam e chegando-se a ele ofereciam vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Eu pergunto, irmãos, para ser rápido, quantos de nós teríamos descido daquela cruz? Quantos de nós, com a autoridade que Jesus tinha, que o Pai lhe concedia, tinha dito assim, queres que eu te mostre que eu sou o Cristo? Então espera aí,
Quantos de nós? Olha o pensamento humano. Fizeste-me? Eu quando puder. Jesus podia, mas Jesus não fez. Jesus aguentou o sofrimento, a dor. Pensem, quantos de nós teríamos usado o poder que Jesus tinha, o poder que Jesus tem, para descer daquela cruz e provar, porque Ele podia provar que era o Messias. Amém? Mas Ele não o fez. 39. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu. Olha aqui, irmão. Mas o outro repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nesta mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Aleluia. Olha o reconhecimento deste homem pecador por Jesus. Lembra-te de mim quando entras no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus declarou a salvação àquele homem antes de vencer a morte. Amém? Jesus disse: porque tu creste em tudo aquilo que tu disseste, então estarás comigo no reino. Aleluia. Amém? 46 disse: Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até à última, Jesus fez a vontade do Pai. À última, desde o início até ao fim, que não foi o fim, glória ao teu nome, Senhor. Até à morte de Jesus na cruz, Jesus sempre fez a vontade do Pai. Foste criado para glorificar a Deus, amém? Jesus até isso mostrou. Há milhares de versículos que podem mostrar isto, mas este especialmente é tremendo. Verso do capítulo 18 de Lucas, 19, perdão. Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Porque aquele jovem rico dizia: bom mestre, o que eu posso fazer para ir lá ao reino dos céus? E Jesus, olha o que Jesus respondeu: porque me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Se havia alguém que merecia a honra e a glória, era Jesus, e hoje Ele merece mais que nunca. Mas Jesus não quis a glória para si. Me chamas de bom? Não há bom, só há um, que é Deus. Amém? Jesus glorificou a Deus. Jesus se humilhou. Jesus levou a salvação. Jesus fez tudo isto que nós vimos hoje, como um homem, com atitude. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado. Eu vou ler outra vez. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julgava justamente, a Deus, amém? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. Pela morte de Cristo. Deus lhes dá-te a possibilidade. Deus dá-te a força. Tu és capaz. Eu sou capaz. Tu tens de dizer para ti todas as manhãs: eu sou capaz. Eu sou capaz, eu sou capaz. Eu sou capaz de ser cristão. Eu não quero ser um cristãozinho. Eu quero ser cristão, de que Deus sinta prazer em me dar a vida todas as manhãs. Eu quero ser cristão para que eu possa caminhar e que eu possa converter almas, porque tu tens esse poder. Deus te dá. Deus te deu. Deus te concedeu. Não mandes fora tudo aquilo que Deus te está dando, que Deus já se está confirmando. E lembram-se que eu comecei: tu és vencedor. Se hoje alguém chegasse ao pé de ti e dissesse assim: eu tenho o número do Euromilhões, ainda que tu nunca tivesse jogado no Euromilhões, tu ias a correr, ias jogar para ganhar dinheiro. Eu quero te dizer que Deus já te deu a certeza de coisas muito maiores do que o Euromilhões. Cabe a ti saíres, correres, ires buscar aquilo que Deus te deixou.
ser cristão genuíno. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era cristão. Vamos ser cristãos, irmãos. Só temos a ganhar com isso, amém? Deus vos abençoe.